Graça e paz, amados. Gostaria de convidar você, nesse momento, a meditar comigo na Palavra de Deus, que está registrada aqui na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e no capítulo 3, os versos de 14 até o verso de número 17. Diz assim a palavra: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amados, esse texto, ele traz para nós um ensino muito grande. Timóteo, um jovem pastor, estava ali junto daquele que adquiriu uma certa experiência com a própria vida, com a própria dificuldade enfrentada por ele, a resistência contra as verdades bíblicas. E o apóstolo Paulo começa ali orientando Timóteo a respeito dos males que contém nesse mundo, da corrupção dos últimos dias. E se nós fôssemos assim fazer uma comparação com o momento em que nós estamos vivendo, nós vamos nos reportar exatamente, aquilo que o apóstolo Paulo vem ensinando aqui desde o primeiro verso desse capítulo 3, que ele diz em que os homens, e a sociedade caminhariam de mal a pior, e os erros, meus amados, eles são apontados, ele precisa ser apontado por um órgão, ou de uma certa forma, uma coisa que seja isenta. Porque nós vivemos um momento hoje de que existe até um adágio popular, Diz assim, os meus amigos, eles não erram e nem têm defeito. E então, a gente às vezes prefere algumas pessoas em detrimento das outras, mas aqui o apóstolo Paulo, ele traz um ensinamento a Timóteo, dizendo que as Escrituras, ela é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, e ela é útil para repreender, ela é útil para a formação do homem de Deus, para que ele possa viver de forma justa, de forma que ele faça justiça, que ele não venha ser uma pessoa injusta diante da sociedade. Os irmãos, observa que eu há pouco tempo ouvi uma pessoa dizer de que os pobres, eles vivem de teimosos que eles são. Mas a Bíblia, ela afirma o contrário, ela diz que aprove a Deus revelar essas verdades, essas riquezas aos pobres.
Então ela guardou isso dos sábios, dos entendidos, dos espertalhões, mas revelou aos pobres. E Jesus, quando começou o seu ministério, né, ele se dirigiu diretamente aos pobres, ao ponto de ser chamado, né, pelos seus, vamos dizer assim, opositores, de que ele era um rei, sim, mas ele era um rei de mendigos, de pessoas que não tinham nenhuma condição. Mas essa revelação que o apóstolo Paulo demonstra aqui para Timóteo, ele diz para ele que ele precisava se manter firme, que ele precisava guardar os ensinamentos que ele tinha aprendido, que ele não aprendeu de qualquer lugar. Ele aprendeu das sagradas letras, das sagradas escrituras. E essa revelação de Deus que está diante do homem ensina e prepara o homem para fazer com que o homem seja um homem justo e que ele não seja uma pessoa que tenta tirar vantagens de tudo e que ele sempre é o que está certo. A Bíblia tem essa dificuldade, meus amados, porque nós, muitas vezes, quando nos deparamos com determinado ensino das Escrituras, com determinadas palavras, essas palavras esbarram no nosso eu. E essa palavra diz para nós, olha, você não pode continuar assim. Você precisa rever os seus conceitos, você precisa rever a sua opinião, você precisa mudar de atitude. E quando a Bíblia faz isso comigo, faz isso com você, o que ocorre? Esbarra numa dificuldade muito grande, porque o nosso eu, o nosso ego, ele não quer ficar para trás. Nós não queremos estar errado, nós queremos seguir em frente. Mas é preciso parar, é preciso meditar nessa palavra e entender de que nem sempre nós estamos certos, de que nem sempre aquilo que nós gostaríamos que fosse pode ser feito da forma que nós queríamos que fosse feito, que nem tudo que aquilo que nós julgamos que seja pode ser. E aí nós precisamos então das Escrituras, porque ela é que vai determinar qual é a nossa atitude, qual a nossa postura, como deve ser a nossa posição diante de determinadas situações e circunstâncias. E é uma coisa interessante que, às vezes, as pessoas não gostam do governante, ou gostam, e de acordo com o seu gosto, então eles começam a tecer as suas opiniões e esquecem que os homens, que nós, nenhum de nós é perfeito e que às vezes nós podemos acertar e às vezes nós podemos errar. Então, qual é a dificuldade de nós apoiarmos, batermos palma naquilo que está certo e de nós reprovarmos aquilo que está errado? E esse parâmetro não podemos esquecer nunca. De certo e de errado, de justo e de injusto, não é o que sai de dentro da minha própria cabeça. É aquilo que a palavra de Deus nos instrui. É a Bíblia que é a régua de medir. É a Bíblia que é o parâmetro. Então, se o governante é bom ou ruim, eu preciso interceder por ele. Se ele acerta, eu posso elogiá-lo. Se ele erra, eu posso reprová-lo. E assim sucessivamente. É uma caminhada, é uma jornada. Nós precisamos caminhar e nessa caminhada, entre erros e acertos, nós precisamos estar sempre aos pés do Senhor.
E esse ensinamento o apóstolo Paulo dá aqui para Timóteo, dizendo para ele que ele precisa guardar os ensinamentos que ele recebeu desde a sua infância. Ele diz assim, ó, desde a sua infância você sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E nunca duvidar de que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, é a palavra de Deus. É ela que vai determinar para todos nós como vai ser o nosso procedimento. Meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa. Você pode ser o melhor de todos. Mas, se a Bíblia diz para você que num determinado ponto você não pode seguir em frente e você insiste em seguir em frente, você não está agindo corretamente. Por isso nós precisamos renunciar às nossas vontades. Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não tem como seguir a Jesus se nós não deixarmos de lado as nossas próprias vontades. E depois ele diz assim, pegue a sua cruz e siga-me. A nossa responsabilidade, o nosso compromisso não pode ser deixado de lado. Se eu me colocar à prova, se eu fizer prova do Senhor, como a própria Bíblia diz, lá em Malaquias, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu fizer prova do Senhor, eu não vou ser decepcionado nunca. Porque Deus, Ele é fiel à sua promessa. E Deus prometeu coisas boas para nós. E nós precisamos estar dentro dessa vontade, dentro dessa promessa de Deus. Nós precisamos ser justos. Quantas vezes nós queremos distorcer as coisas? Basta nós vermos a mídia, né? Toda tese tem uma antitese. E às vezes a pessoa está defendendo uma tese, está defendendo uma teoria, e tudo que ele fala, as pessoas pegam para distorcer. Né? Às vezes a própria mixagem, né? A montagem dos vídeos, coloca a pessoa falando uma coisa e tira daquele contexto e coloca dentro de um outro contexto para que as pessoas digam assim, não, mas eu ouvi, foi fulano que falou isso. Mas aquela palavra foi pega fora do contexto que ela teria sido dita. Então, meus amados, eu quero deixar aqui para você, nessa noite, nesse dia, de que Deus, Ele tem coisas muito boas para mim, para você. E nós precisamos nos negar. Nós precisamos renunciar à nossa vontade muitas vezes. Porque às vezes a nossa vontade não é boa. Muitas vezes a nossa vontade não vai acrescentar. Mas nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus. Nós precisamos beber dessas escrituras para que nós possamos ser esse homem de Deus que o apóstolo Paulo ensina para Timóteo aqui, habilitado, perfeito, para praticarmos as boas obras, para levarmos as pessoas a um lugar melhor, aonde talvez ela nunca imaginou. Eu imagino como o livro lá de Apocalipse diz, são coisas imensuráveis, são coisas demasiadamente maravilhosas que nos aguardam.
na presença de Deus. Então, que Deus possa guardar o seu coração, guardar sua mente, para que você possa preenchê-la dia a dia com as palavras de Deus, com as promessas de Deus. E que as demais coisas, meus irmãos, possam ir ficando pelo caminho. Mas nós, de forma alguma, podemos ficar pelo caminho. Porque Deus tem um propósito na nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.